Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre o Postman e como nós podemos utilizar ele para escrever e automatizar testes de Web API, entre outras funcionalidades. Meu nome é Gladys Matos, sou graduado em Sistemas de Informação e já trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos 7 anos. Atualmente sou líder técnico na Forte Tecnologia, membro e organizador do DUG-CE e escritor de artigos do Medium. Postman é uma plataforma de colaboração para desenvolvimento de APIs. Dentro dessa plataforma, nós temos várias ferramentas, como o Client API, que creio que é a ferramenta mais conhecida e mais utilizada do Postman, criação e automatização de testes, geração de documentação, entre outras funcionalidades que podem ser conferidas na página do Postman. Nesta apresentação, vou focar no Client API e na escrita e execução dos testes utilizando o Postman. Para fazer o download do Postman, basta acessar a página da ferramenta e fazer o download da versão compatível com o seu sistema operacional. A instalação dele é muito simples e dispensa comentários. Para poder mostrar as funcionalidades do Postman, vou utilizar um exemplo de uma API feita com Horse, que está disponível no meu GitHub. O Horse é um framework open source, feito para facilitar o desenvolvimento de APIs com Delphi de uma forma rápida e simples. Porém, mesmo usando uma API feita em Delphi, o conteúdo que vou mostrar aqui pode ser aplicado a qualquer API, independente de linguagem ou framework que você vai utilizar para realizar o desenvolvimento dela. Primeiramente, eu vou falar um pouco aqui sobre a interface do Postman, iniciando com as opções de histórico e coleções. Eu vou dar um zoom na interface do Postman para melhorar a visualização de vocês. Caso você queira dar um zoom na interface, basta você utilizar o comando Ctrl+. Caso você utilize o mais do seu teclado numérico e ele não funcione, você pode utilizar o mais do teclado alfanumérico. Por exemplo, aqui no meu caso, o do teclado numérico não funciona. Eu tenho que utilizar o do alfanumérico para conseguir dar o zoom. Aqui no histórico, eu vou ter uma lista de todas as requisições que eu realizei, ordenadas de forma decrescente, o que é muito útil quando a gente faz algum teste, esquece de salvar e acaba fechando aquela requisição. Aqui nas coleções, eu tenho uma forma de salvar e organizar as minhas requisições, para poder utilizá-las futuramente. Como, por exemplo, aqui no meu Postman, eu gosto de criar uma coleção para cada projeto em que estou trabalhando. Dentro dessas coleções, eu posso criar pastas para organizar as requisições. Como, por exemplo, aqui na minha primeira coleção, que eu tenho aqui no meu Postman, eu tenho uma pasta para cada entidade ou controller com a qual essa API trabalha, e dentro dela eu tenho as requisições referentes a essas entidades. Ou eu poderia deixar as requisições soltas dentro da coleção, como, por exemplo, aqui na coleção REST API Horse, que é a coleção com a qual a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação. Mas antes de avançar, a gente vai falar sobre outro ponto muito importante, que são os ambientes. Nos ambientes, como o próprio nome sugere, nós podemos configurar diferentes variáveis ambientes para poder utilizar aqui no Postman. Temos a opção de selecionar um ambiente criado, caso ele já exista aqui no combo de ambientes. Podemos visualizar as informações do nosso ambiente clicando no botão que fica do lado do combo de seleção, que possui um ícone de um olho. Porém, o Postman também dá a opção de adicionar um ambiente através do gerenciador de ambientes, que é o botão aqui do lado. Caso não queira utilizar o gerenciador, você pode trabalhar no seu ambiente também utilizando as opções que ficam disponíveis na visualização. Aqui eu tenho variáveis ambientais e tenho variáveis globais. Por exemplo, aqui no gerenciador, eu vou acessar, eu tenho um ambiente criado aqui chamado Horse Console Application. No meu ambiente, eu posso trabalhar com várias variáveis. Dentro dessas variáveis, eu tenho um valor inicial e um valor atual. Eu posso trabalhar com esses valores utilizando as opções de resetar e persistir. Caso eu resete, o valor que tiver no meu valor atual,
vai ser substituído pelo meu valor inicial. Eu vou cancelar, vou voltar aqui para o Host Console Application, vou definir um valor inicial diferente e vou usar a opção persistir. Nesse caso, ele vai salvar o que está no meu valor atual no meu valor inicial. Vou cancelar para voltar o ambiente para a situação inicial dele. Eu tenho aqui um outro ambiente chamado Host Application, que é exatamente igual ao meu ambiente Host Console Application. A diferença é que ele está rodando na porta 9001. Se eu observar o meu Host Console Application, ele está rodando na porta 9000. Fora as variáveis globais, como eu tinha comentado, nós temos as variáveis, fora as variáveis ambientais, nós temos as variáveis globais. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o Host Console Application, vou visualizar. Na seção global, eu vou editar e vou criar uma variável chamada teste. Vou colocar um valor inicial nela de teste e vou persistir. Vou salvar, vou fechar o gerenciador. Na visualização, eu vou ter aqui a minha variável teste global e o Host Console Application com suas variáveis. Mesmo se eu mudar para outro ambiente, para Host Application, por exemplo, eu ainda vou ter minha variável global, porque ela se aplica a todo o ambiente, a todos os ambientes. Posso excluí-la aqui, inclusive. Vou salvar. Se eu voltar para... Vou visualizar aqui para vocês verem como ela sumiu. E se eu voltar para o Host Console Application, ela vai ter sumido também. Agora eu vou fechar aqui o Launchpad, que é essa página inicial que nós temos aqui no Postman. Eu vou abrir aqui a primeira requisição da minha collection, a de autenticação. Aqui nessa requisição, a primeira coisa que nós podemos observar aqui é a URL dela. Nessa URL, eu estou utilizando a variável ambiental URL, que está lendo o valor do meu ambiente selecionado. Para utilizar as variáveis, basta você chamar o nome dela entre chaves duplas. O valor da minha URL aqui é 9000. Se eu colocar o mouse sobre ela, ele vai me exibir aqui o valor inicial, o atual e o escopo dela, que é ambiental. Se eu mudar meu ambiente para Host Application, ele mudará o valor da variável. Antes aqui da URL, eu tenho o verbo HTTP, que vai ser utilizado na requisição. Eu tenho aqui praticamente todos os verbos disponíveis, entre eles os principais, creio eu, get, post, put e o delete. Aqui eu posso definir um nome para a minha requisição. Abaixo da URL, nós temos aqui mais algumas abas com algumas informações importantes. Eu tenho aqui uma aba parâmetros, onde eu poderia definir parâmetros da minha requisição, os query parameters. Tem uma aba Authorization, onde eu defino o tipo da autorização, o tipo de autenticação que a minha requisição está fazendo para a minha API. Tenho aqui uma aba Headers, onde eu já tenho aqui vários headers pré-definidos do Postman. Tem uma aba Corpo, onde eu vou ter aqui, eu posso definir o corpo da minha requisição. Caso fosse um post ou um put, eu poderia definir aqui o corpo da minha requisição. E tenho aqui uma aba Testes, que é onde a gente faz a escrita dos testes da nossa requisição. Se vocês observarem aqui, eu tenho aqui dois testes. O primeiro deles é esse aqui, a primeira linha, onde eu escrevo aqui testes, dou um nome para ele, entre colchetes, né, e ele recebe uma verificação. No caso aqui eu estou utilizando uma variável responsecode.code para ler o código da resposta, o response code da minha requisição, né, do retorno da minha requisição, e estou comparando ele com 200. Ou seja, eu estou verificando se o status code retornado vai ser 200. Logo em seguida, eu tenho aqui um try-catch. Dentro desse try-catch, eu estou usando o response body,
que é uma outra variável aqui que vai conter o corpo da minha resposta, e estou fazendo um JSON.parse nele. Esse valor está sendo armazenado no response.json. Caso eu consiga fazer esse parse sem problemas, ele não gere exceção, ele vai setar no teste resposta é um JSON válido o valor verdadeiro. Caso eu tenha alguma exceção e ele caia no meu catch, eu vou limpar o valor do meu response.json, vou colocar aqui chaves vazias, e o valor do meu teste vai ser false. Isso daqui são 2 testes que eu escrevi para trabalhar com o resultado da minha requisição. Já já eu vou executar ela e a gente vai ver isso aqui em ação. Antes de avançar, eu vou só comentar sobre essa última linha aqui. Essa última linha não se trata exatamente de um teste. Eu estou aqui fazendo uma leitura do valor do token, que é um campo da minha resposta, do meu response.json, e setando na minha variável ambiente token. Aqui, esses testes são escritos numa espécie de JavaScript. Por que eu digo um tipo de JavaScript? Porque eu tenho aqui algumas particularidades do Postman. Como, por exemplo, esse comando que eu estou utilizando, pm.environment.set, onde eu passo o nome da minha variável ambiental e o valor que eu quero setar nela. Isso aqui são comandos do Postman disponível aqui. Mas, no geral, a lógica básica, a maioria dos comandos JavaScript, você vai conseguir utilizar aqui. Então, você tem muitas opções de como trabalhar aqui, de como criar situações, como criar testes para você poder cobrir sua API, te dar mais segurança no resultado das suas requisições. Agora, como é que a gente faz para saber os comandos disponíveis, né? Se você pesquisar na página do Postman, lá na documentação, você vai encontrar a lista desses comandos, mas aqui no próprio Postman, você tem aqui algumas formas de identificar esses comandos de uma forma bem simples. Por exemplo, eu vou quebrar a linha. Aqui no lado direito, nesses snippets, eu tenho aqui alguns comandos para facilitar a utilização aqui dos testes. São sugestões que eu posso clicar sobre elas, como por exemplo, o get an environment variable. Eu quero ler o valor de uma variável de ambiente e ele já carrega para mim o comando aqui na aba de teste. Eu tenho o set environment variable, que é para setar o valor na variável global, na variável de ambiente, desculpe. E aqui é o exato comando que eu estou utilizando aqui em cima, para vocês verem. Para as variáveis globais, é a mesma lógica. Se eu quiser setar o valor na variável global, a diferença é que em vez de environment, eu vou chamar o globals. Mas a estrutura é basicamente a mesma. Então isso aqui já vai uma ajuda na hora que você estiver montando os seus testes. Uma outra forma de você identificar suas opções, os comandos que você tem para poder trabalhar, é verificando na collection padrão, que vem assim que você instala o Postman, que é essa daqui. Dentro dela eu tenho vários exemplos de requisições, e dessas requisições, eu não lembro com 100% de certeza se todas têm, mas creio que a maioria tem. Na aba teste delas, você vai ver vários casos de teste, várias verificações que ele faz durante o uso delas. Isso aqui vai ajudar você a ver alguns exemplos e poder criar suas verificações. Vou fechar. Vou voltar aqui para a nossa collection. E agora, antes da gente poder utilizar essa requisição, a gente tem que executar nossas APIs para poder ver o teste em ação. Eu vou aqui agora no Delphi. Estou utilizando aqui a versão do Delphi Rio. Vou abrir aqui meu projeto. Vou dar um clear aqui no meu Project Group, só para poder compilar novamente minhas APIs. Compilação finalizada. Eu vou executar elas aqui direto dos executáveis. Primeiro eu vou executar a minha API console. Eu posso dar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Aqui no console você pode dar um zoom segurando o Ctrl e usando a bolinha do mouse, né? Só para você melhorar a visualização. Minha API console está rodando aqui na porta 9000. E eu tenho minha API VCL, que ela já está startada, rodando na porta 9001. Tenho aqui as duas instâncias da minha API rodando. Vou voltar aqui agora para o meu Postman. E agora eu vou fazer essa requisição para a minha API Host Application, que é a minha versão VCL da API. Vou executar. Aqui embaixo, ele vai aparecer para a gente aqui agora o resultado da minha requisição. Algumas informações aqui são bem importantes. Aqui no corpo, eu tenho o corpo da minha resposta. Tenho aqui o status code da minha resposta, o tempo que levou para essa resposta ser processada e a quantidade de bytes trafegados. Aqui eu tenho uma aba Test Result, onde eu vou ter o resultado dos meus testes que foram executados. O primeiro teste que a gente criou é o status é igual a 200 e ele fez a verificação, o status retornado foi 200, ou seja, igual ao que eu estava esperando, o teste passou. E em seguida, a resposta é um JSON válido, aqui eu tenho a resposta, o corpo, a verificação também foi um sucesso, resposta é um JSON válido, os dois estão passando. Eu posso filtrar por todos, só pelo que passou, pelo que foi saltado e apenas pelo que falhou. Se houvesse uma falha, por exemplo, eu vou trocar aqui para 201 o que eu estou esperando. Vou executar novamente. Ele iria ser destacado como falha, poderia filtrar só por ele, só pelo que passou ou por tudo. Vou voltar aqui para o 200. Executar novamente, né? Aqui a gente está vendo o funcionamento dos nossos testes. Agora aqui na última linha, a gente está lendo o valor desse token e salvando na variável ambiente. No meu Host Application, eu tenho aqui um token já salvo, né? Eu vou aqui no meu Host Console Application agora. Eu já tenho um token, eu vou editar o valor desse token, eu vou limpar, que é para a gente ver ele sendo carregado. Vou executar a requisição, token gerado, e ele foi carregado aqui no valor atual da minha variável. Se vocês puderem observar, eu posso trocar livremente de ambiente de uma forma bem simples, e dessa forma eu posso testar instâncias diferentes da minha API, eu poderia criar ambientes com base em cenários diferentes, então eu tenho bastante liberdade de montar situações para poder trabalhar dentro da minha API. Essas variáveis eu posso utilizar em vários lugares do Postman, seja na URL, seja em parâmetros, seja no corpo da requisição, né? Então, um exemplo interessante é se eu tiver um cadastro mestre detalhe, eu posso fazer um cadastro de uma entidade pai, posso salvar o ID que é gerado, pegando da resposta, salvando uma variável, e posso passar esse ID no request para criar a entidade filha. Então, posso montar uma série de situações para poder testar o funcionamento da minha API, o que torna o uso dos ambientes muito útil quando a gente estiver trabalhando aqui. Agora a gente vai avançar aqui. Essa primeira requisição cria o que nós já vimos tudo aqui. A próxima requisição é o não autorizado. Aqui no não autorizado eu tenho um teste mais simples, onde eu verifico apenas se o status code é 401 e se a resposta vai ser token not found. Aqui eu estou testando o acesso a um endpoint que requer autorização sem passar autenticação. Vou executar. Os meus testes passaram com sucesso, 2 de 2. O status veio 401, que é o esperado. E a mensagem retornada no corpo foi token not found, com sucesso. Tenho aqui um acesso default, a minha API, é um endpoint padrão dela, onde eu tenho aqui uma verificação de que o status code é 200 e que o meu teste, o corpo da minha resposta, vai retornar que o server status é online.
Nesse cara, eu já estou passando a autenticação. Eu estou chamando aqui o tipo binary token e passando no token a variável ambiente onde eu armazenei o token lá atrás. Vou executá-la. O server status está online. Status code foi 200, ou seja, os testes foram atendidos com sucesso. A próxima requisição que eu tenho aqui é uma requisição echo. É um exemplo simples de uma requisição do tipo get, onde eu estou passando um parâmetro diretamente na URL. O teste aqui é bem simples. É basicamente o mesmo que nós fizemos na autenticação, o status code, e se a resposta é um JSON válido. Testes foram aprovados. Tenho aqui um exemplo de um método com 2 parâmetros do tipo get, passando 2 parâmetros diretamente na URL. Os testes são o mesmo também. Vou executar. Sucesso. Tem um método aqui, um endpoint de subtração. Diferente do echo e do soma, ele recebe parâmetros também, mas em forma de query parameters. Então aqui na aba query parameters eu já tenho 2 valores pré-definidos. Aqui é interessante no Postman, porque eu posso brincar com meus valores aqui, apenas habilitando e desabilitando. Por exemplo, eu tenho um parâmetro aqui desabilitado, ó, no momento que eu habilito, ele altera já a minha URL acrescentando esse parâmetro para mim. E aqui eu posso tirar ele. O teste é o mesmo. Vou executar. Sucesso. Agora aqui eu tenho várias requisições feitas ao mesmo endpoint, API e usuários, mudando apenas o verbo HTTP para a gente observar. O teste é o mesmo. Vou executar. Sucesso. Agora o post. Aqui no post eu já estou utilizando o curvo, passando um JSON no corpo, um nome e uma senha. O teste também é o mesmo. Deixa eu ver aqui minha resposta. Aqui a gente tem um put agora, passando aqui um corpo. Teste de status e de conteúdo válido. E por último, temos um del, passando o nome diretamente na URL, um parâmetro na URL, e executando os mesmos testes. Aqui eu mostrei para vocês todos os endpoints, todas as requisições que nós estamos trabalhando dentro dessa request, dentro dessa collection, desculpe, porque um pouco mais à frente a gente vai automatizar a execução de todas elas, né, e ver os testes sendo executados e dando o resultado para a gente poder observar. Antes de eu avançar, eu vou falar aqui mais um pouco sobre as opções que a gente tem aqui na escrita desses testes. Como, por exemplo, eu posso verificar se o conteúdo da minha mensagem contém o que eu quero, né? Eu poderia criar um teste aqui para verificar se o campo mensagem existe. Eu poderia criar um teste para verificar se o conteúdo da mensagem é essa string, né? Eu poderia verificar, por exemplo, eu tenho aqui um método soma, em que eu estou passando os valores 10 e 10, e ele me retorna, na verdade, 20 e 10, né? Aqui é o subtrai, desculpe. Passo 20 e 10, ele subtrai 10 de 20, retornando 10. Eu poderia verificar se o resultado do cálculo é o esperado, né? Eu posso validar se um cálculo está sempre retornando um valor esperado. Então, isso aqui é muito útil, porque quando eu estou trabalhando, agora a gente vai ver aqui a execução desses testes de uma forma rápida e simples. Ao final do desenvolvimento, eu posso rodar toda a minha bateria de testes e saber se houve regressão em alguma das minhas funcionalidades. Se alguma alteração que eu fiz alterou o valor de algum cálculo, se alguma mensagem mudou. Então, isso aqui é muito útil, porque a gente consegue executar isso daqui, né, de forma pontual, caso a caso, que é como a gente está vendo aqui, mas a gente também consegue executar isso daqui de uma forma única, né? Tipo assim, de uma única vez, todos os testes, que é o que a gente vai ver aqui agora. Para isso, a gente utiliza a ferramenta Runner do Postman. Vou puxar para cá, porque ele abriu aqui no outro monitor. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Pronto, acho que aqui já está o suficiente. Aqui eu tenho um histórico das minhas execuções, né, nem requisições.
Aqui são as execuções das minhas collections, né, dos meus testes. Eu vou deletar todos aqui para melhorar. Aqui eu tenho uma lista de todas as minhas coleções, onde eu posso selecionar qual coleção eu quero utilizar para trabalhar. Eu vou selecionar aqui a que a gente está trabalhando, que é o REST API Delphi Horse. Dentro dessa coleção, eu tenho aqui as minhas requisições. Como aqui elas estão soltas, né, ela já mostra todas aqui. Mas caso eu tivesse pastas, como por exemplo, eu vou selecionar aqui a primeira onde eu tenho pastas, ele mostra aqui todas as requisições, mas eu tenho a opção de entrar em determinada pasta e usar só aquela pasta. Posso voltar aqui. Vou voltar para o REST. Tenho aqui a opção de selecionar meu ambiente, que eu quero trabalhar. Eu vou escolher Host Console Application. Tenho aqui a opção de escolher o número de iterações do meu teste. Vou deixar em 1 por enquanto. Tenho a opção de escolher aqui um delay entre as requisições em milissegundos. Né? Se eu estiver testando uma API em produção, ou uma API que seja em homologação, mas publicada numa Amazon, num Heroku, numa Esri, alguns desses serviços têm algumas verificações para evitar execução de requisições num tempo muito curto. Isso já é para evitar questões de ataque e tal. Nesse tipo de situação, eu posso precisar colocar um delay entre as requisições de alguns milissegundos para evitar que seja entendido como um ataque, né, esse teste. Eu tenho aqui mais algumas opções, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou focar nessas 3 que eu acho que são as principais. Depois de escolher minha collection, meu ambiente, quantidade de iterações e o delay, eu posso executar essas requisições, utilizando aqui o botão Run. Vou executar. A execução foi bem rápida. Essa collection tem 21 testes apenas. Aqui, na página apresentada, eu tenho aqui informações dos status code, do tempo, quantidade de bytes trafegadas. Tenho aqui a lista dos testes executados, né? A mesma lista que eu tenho na aba testes, ali na parte inferior, quando a gente executa. Tenho aqui as requisições, as URLs das requisições, né? Os endpoints que foram utilizados. Eu poderia filtrar só pelo que deu certo, só pelo que deu errado, não tem nada, não falhou nada, ou por ambos, que é o padrão aqui. Eu poderia clicar em New para criar uma nova execução, né? Eu poderia mudar as informações, ou eu vou executar novamente aqui só para poder mostrar. Eu posso simplesmente executar novamente essa mesma configuração. Isso aqui é útil porque caso dê algum bug aqui, a gente pode arrumar, não preciso nem fechar aqui, eu posso arrumar minha API, publicar de novo, subir o exemplo e só executar de novo, de uma forma bem simples. Posso exportar esses resultados, eu tenho aqui a opção Run in Command Line, rodar em linha de comando, né? Se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para a página com as informações que eu preciso. Não vou entrar nesse mérito agora. Tem aqui a questão da documentação também. Por enquanto, eu vou clicar aqui em novo. Né? Vou fechar aqui, porque eu quero mostrar para vocês o que acontece quando um teste desse falha. Para isso, eu vou pegar aqui o de autenticação e eu vou trocar aqui a resposta para 201, conforme a gente fez lá no início. Vou salvar. Vou abrir novamente o runner. Para cá. Aqui eu já tenho um histórico das minhas execuções. Você pode ver que ele vai salvando. Ele até carregou mais coisa aqui, porque quando eu limpo lá, eu acho que ficou ainda alguma coisa em cache. Isso aqui é até interessante mostrar para vocês. O Postman tem uma funcionalidade muito boa, que é você estando logado na sua conta do Postman, tudo que você faz aqui, tudo que você cria é sincronizado. Por exemplo, eu tenho aqui esse botão sincronizar para forçar uma sincronização. Deixa ele terminar aí. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui o token, digitar alguma coisa e salvar, ó, você viu aqui que ele disparou, foi bem rápido, porque foi uma alteração bem simples, mas dispara a sincronização automaticamente. Se eu limpar isso aqui, update, ele dispara a sincronização limpando. Então isso aqui é bem útil, porque em qualquer máquina
que você acesse sua conta, você vai ter todas as suas informações. Eu vou abrir aqui novamente o Runner, para a gente fazer o teste aqui com a falha. Vou escolher a minha API. REST API Delphi com hosting. Vou escolher meu ambiente. Console Application. Vou diminuir um pouquinho o zoom. Acho que ele está pegando o zoom da interface. Aí fica um pouco difícil de enxergar. Acho que aqui tá bom. Acho que fica a melhor visualização aqui. Vou fazer a execução. E agora nós temos aqui um teste falhou. Que é aquele teste que a gente alterou a resposta. Ele estava esperando 200, né? Na verdade, ele está esperando 200, aqui é porque eu não alterei a descrição do teste. Mas eu alterei a verificação para esperar por 401, por 201. Como ele retornou 200, o teste falhou. Posso filtrar só pelo que falhou, posso filtrar só pelo que deu certo e por ambos, como eu tinha comentado. Eu vou filtrar só pelo que falhou. Sem fechar o runner, eu vou voltar aqui, mudar para 200 e salvar. Vou voltar no runner e vou executar novamente. Todos os testes passaram. Então, você não precisa nem fechar a ferramenta, você pode ficar trabalhando com ela aberta, só mudando os valores, né? Você vê, é uma janela independente da interface principal do Postman, né? Por exemplo, eu posso puxar, estou com outro monitor aqui, eu posso puxar para outro monitor, posso deixar ela maximizada, minimizar o Postman para poder trabalhar só com ela. Então, isso aqui é bem útil. Vou voltar aqui. Acabei minimizando aqui a maioria das minhas janelas, deixa eu só maximizar aqui novamente. Pronto. E maximizar o runner, é claro. Nós vimos aqui a execução, né, como é útil. Isso aqui, quando você termina o seu desenvolvimento, você pode vir aqui e executar toda a sua bateria de testes na sua API, verificar se deu algum problema em algum cenário. Você pode criar N cenários, como eu já mostrei. Pode exportar resultados. Vamos utilizar aqui uma opção que a gente não usou ainda, que é a quantidade de iterações. Aqui eu deixei padrão 1. Eu vou mudar essa quantidade de iterações para 10, para a gente poder observar o que acontece. Vou executar. Ele está fazendo aqui, se eu quiser fazer um teste de estresse na minha API, isso aqui é bem útil, porque eu posso executar as requisições da minha API em sequência quantas vezes eu quiser. Ele executou aqui a quantidade de testes dele acumulativa, né? O normal, se não me engano, são 22, mas como eu executei, acho que são 22, já eu olho novamente, mas como eu executei 10 vezes, eu posso filtrar aqui pela execução, inclusive, ele acumulou 210 testes, né? Nenhum deles falhou, como vocês podem ver. Se você quiser fazer um teste de estresse na sua API, eu quero rodar a mesma requisição aqui 300 vezes para ver se a minha API vai aguentar. Eu poderia clicar aqui em novo, eu poderia desmarcar se eu não quero fazer. Eu quero fazer só o teste de autenticação. Eu quero ver se o token aguenta, sei lá, 20 requests em sequência. Eu quero testar minha fila, por exemplo, não sei. Acho que as possibilidades são infinitas. Você entendendo a funcionalidade, você consegue montar cenários para cobrir muita coisa, né? Eu fiz 20 execuções. O endpoint de autenticação tem 2 testes, então ele fez 40 testes no total. Nenhum deles falhou. Eu posso, por exemplo, eu vou executar aqui novamente, só para a gente ver a questão do tempo. Acho que ele não demorou nem 2 segundos, né? Aqui foi muito rápido. 5 milissegundos, 5 milissegundos, 4 milissegundos, né? No total aqui. Eu posso definir aqui o delay, a opção que a gente tinha comentado. Eu já passei por alguns cenários em que eu estava testando uma API e essa API estava num servidor que acabou reclamando porque eu estava fazendo muitos requests em sequência para essa API. E isso é comum em alguns servidores, é uma questão de segurança, entendeu? Então não é interessante nem você ir atrás de desligar isso, não. A gente tem a opção aqui de delay justamente para isso. Eu posso definir aqui um delay de 250 milissegundos, que se eu não me engano foi o que eu utilizei e ele funcionou de boa, e posso executar. Você pode observar que ele já demora um pouquinho. Vai demorar um pouquinho para terminar. Bem mais do que a execução sem delay. Porque ele espera um tempinho antes de fazer a próxima requisição.
Vou voltar aqui. Eu tenho uma opção aqui, tanto no Runner quanto no próprio Postman, que é o console, que é muito útil também. O console, ele vai dar para a gente aqui informações detalhadas de cada execução feita, de cada request feito. Informações de rede, informações do que foi mandado na requisição, informações mais detalhadas da resposta, do corpo da resposta, do corpo do que foi enviado, do request. Então, se você precisar de informações mais detalhadas sobre suas requisições, sobre o que a sua API está retornando para o seu usuário final, você pode obter essas informações aqui no console. Eu posso acessar ele diretamente aqui pelo Runner. Eu vou fechar aqui. Posso acessar ele aqui na interface principal do Postman. Fechar aqui. E eu posso acessar ele aqui no menu View, Show Postman Console, ou Ctrl Alt C. Nesse caso do Ctrl Alt C, ele abre independente da interface principal do Postman. Ou seja, você pode deixar o console aberto aqui em outro monitor, por exemplo, e ficar observando à medida que você vai trabalhando com suas requisições. Ele vai logar tudo que você fizer dentro desse Postman. Você pode limpar ele para facilitar. Tem alguns filtros aqui para log, informação, erros e avisos, né? Vou fechar ele aqui. Até o momento, a gente viu aqui a execução escrita dentro do Postman, a execução dos testes usando o Runner. Mas é interessante também a gente poder incluir isso aqui num processo de deploy automatizado, num processo de teste, quando eu commito, poder disparar isso daqui, para não ter que toda a vida... Claro que é interessante você executar os testes sempre que você termina o desenvolvimento. Mas caso alguém esqueça, ou você não queira ter essa perda de tempo, prefere jogar logo num teste automatizado com mais cenários de teste, com teste unitário, da API também, você tem como executar isso aqui por linha de comando, que é o que a gente tinha comentado lá atrás quando eu estava aqui no Runner, né? Para fazer essa execução por linha de comando, você vai precisar de uma ferramenta chamada Newman. O Newman é uma ferramenta de linha de comando para executar as coleções do Postman, né? Você pode procurar por ele na documentação do Postman, você vai encontrar lá um link para essa página. Aqui ele vai te explicar como fazer a instalação e execução do Newman. Para fazer a instalação dele, você vai precisar do NPM. Para isso, você pode fazer o download do Node.js, instalar junto com o Node, vai o NPM, entre outras coisas. Eu prefiro instalar com o Node porque já vai com várias ferramentas aqui que eu preciso utilizar. Então fica mais simples para mim, mas se eu não me engano, você pode instalar também só o NPM. Acessando aqui essa página, ele vai te jogar aqui para a página do NPM do Newman, onde eu tenho aqui todo um guia de comandos, configurações, opções, como utilizar, como escrever. Tem muita coisa aqui para a gente poder trabalhar. Isso aqui também ajuda bastante, né? Aqui no meu caso, eu vou abrir aqui um console, TMD. Vou puxar para cá, que ele abriu aqui no outro monitor. Deixa eu tentar dar um zoom aqui de novo. Já vai melhorar a visualização de vocês. Pronto. No meu caso, eu já tenho o Node instalado. Eu posso verificar pelo Node-V, que é a versão 12.18. E já tem o Newman instalado. Newman-V. Ele demora um pouquinho, normal. Pronto. Versão 5.1.2, funcionando. Para poder trabalhar com o Newman, eu preciso exportar tanto a minha collection quanto o ambiente com que eu quiser trabalhar. Para isso, eu posso utilizar aqui no menu opções da minha collection, os 3 pontinhos aqui, a opção Export. Eu vou exportar a versão recomendada. Eu tenho uma pastinha junto do meu repositório aqui, onde eu já salvo repositórios, na verdade projetos, REST API ROS, Postman, onde eu salvo já aqui as minhas collections e os meus ambientes para esse projeto. Eu vou salvar aqui a minha collection, vou substituí-la. Aqui nos meus ambientes, eu vou aqui no gerenciador,
Host Application, posso fazer o download aqui por essa opção. Salvar, sim. Host Console Application, o download, salvar, sim. Feito o download das collections, né, isso aqui é útil também, porque para você sempre vai ter tudo isso aqui sincronizado com a sua conta. Mas se você estiver trabalhando em equipe, que é bem provável, dentro da sua equipe de desenvolvimento, você vai ter que compartilhar isso aqui com os outros desenvolvedores, para eles poderem trabalhar. Então é bem interessante você sempre exportar e deixar isso versionado no seu projeto. Que assim o outro dev pode ir lá importar, trabalhar, terminar, ele exporta e salva de novo no repositório. Então é bem importante, do meu ponto de vista, você sempre manter isso aqui versionado. Até para poder utilizar no processo de teste automatizado, como a gente vai ver aqui agora. Depois de fazer essa exportação, a gente vai utilizar aqui agora um comando para poder fazer a execução dessa collection. Para isso, primeiramente eu vou chamar o Newman. Depois eu vou passar um comando chamado --. Acho que me deu um branco aqui no comando agora. Deixa só eu verificar aqui rapidinho. Qual o nome do parâmetro? Até que eu tô com a página aqui aberta para passar. É o próprio run passando o caminho da collection. É isso mesmo. Newman run. Agora eu vou passar o caminho da minha collection. Vou pegar aqui na pasta Postman. Aqui o caminho da minha collection, Ctrl C. Colei. Depois de passar o run, estava me confundindo aqui na ordem dos parâmetros. Agora sim eu vou passar um parâmetro chamado environment. Esse parâmetro serve para eu poder passar o caminho do meu ambiente com que eu quero trabalhar. Eu posso, no caso aqui, eu vou utilizar o host application.postman_environment.json, primeiro aqui que eu peguei, que é a minha versão VCL, né, host application. Depois de colocar esse parâmetro, eu vou colocar um outro parâmetro. Deixa eu dar um espaço aqui, menos. Insecure. Não sei se a pronúncia está correta. Esse parâmetro serve para desabilitar a necessidade do SSL, para poder trabalhar aqui no Newman, né? Aqui no meu Postman, eu já deixo desabilitado, porque eu não estou trabalhando com nenhum certificado e tal, está tudo local. Nas configurações dele, eu já deixo desabilitado a exigência do SSL, certificado, verificação. No Newman, eu tenho que desabilitar via um parâmetro, né? Depois de colocar esse parâmetro, eu vou dar um Enter. Ele faz aqui a execução em linha de comando, me dá aqui várias informações tal e qual o runner, entre elas os testes que passaram, status code, URL, tempo, quantidade de bytes, entre outras, né? Várias informações. E no final ele me dá um resumo. O tempo total, 537 milissegundos, quantidade de bytes aproximadas, né? O tempo do teste que demorou para ser feito, 16 milissegundos, né? Ou seja, desses 537 milissegundos, 16 milissegundos foi o tempo das respostas, e entre outros vários dados aqui que ele pode me dar, dependendo dos parâmetros que eu passe, que você pode verificar na página do Newman, aqui do NPM, ou na página da documentação do Postman, que a gente viu um pouquinho aqui atrás. Isso daqui mostra para vocês como executar por linha de comando, mas caso alguém se pergunte como eu vou colocar isso no meu processo de deploy, no meu teste automatizado, vai depender um pouco da sua ferramenta que você for utilizar.
Para poder exemplificar isso, né, eu vou utilizar aqui o GitHub Actions do GitHub, do meu repositório, para poder exemplificar para vocês. Eu tenho aqui já configurado uma workflow de teste para esse repositório. Eu não vou entrar em detalhes de explicar o funcionamento da workflow aqui, mas vou tentar mostrar pelo menos a parte do Postman, né? Eu faço aqui a instalação do Node, né? Eu vou precisar. Faço a instalação do Newman, npm install -g Newman. Depois disso, eu executo as minhas aplicações, rodo aqui o console e rodo o VCL, bem aqui, né? Eu faço o teste dessas duas versões da minha API. Depois disso, eu executo o comando newman run, passando a minha collection e o meu ambiente. No final, desabilitando o SSL, né? Eu faço o teste tanto da versão console como VCL, como eu tinha comentado. Eu tenho mais algumas coisas aqui, execução de teste unitário, por exemplo. Tenho aqui a execução do DUnitX. Eu tenho aqui a geração de relatório de cobertura, né, utilizando o code coverage aqui. Mas aqui dá para a gente ver que a gente consegue incluir esses comandos num processo de deploy automatizado. E eu vou mostrar para vocês aqui agora que o deploy vai se garantir em ver se o teste passou ou não. Eu salvei já aqui. Aqui no meu repositório eu vou aqui em Actions, onde eu tenho aqui as minhas Actions. Eu já salvei aqui, eu já exportei tanto a minha collection quanto os meus environments. Aqui no caso, como eu não tenho como compilar o projeto no Delphi, no GitHub Actions, eu faço apenas o versionamento dos executáveis para poder utilizar lá. Como eu disse, isso aqui é mais para fazer uns testes, alguns exemplos. Aqui eu vou ter o executável do projeto VCL, vou ter o executável do meu teste unitário e o executável console, junto com os meus ambientes. Eu não mudei nada do que eu já tinha versionado na minha collection, por isso que ele não destacou. Ele vai destacar aqui só os ambientes, porque sempre que eu exporto ele muda aqui a data, né? Ele tem uma data de exportação nos ambientes. Eu nem comentei, mas aqui eu estou utilizando o Smart Git, uma ferramenta para trabalhar com Git, só para facilitar aqui e gerar um pouco de velocidade. Eu vou dar um stage, vou fazer o commit, vou colocar aqui teste de execução do Postman. Vou fazer o commit, já vou fazendo o push. Tá fazendo aqui, subindo as minhas alterações. Fiz o commit. Vou acessar aqui minhas actions, deixa eu atualizar aqui a página. Pronto, ele demorou um pouquinho para reconhecer. Ele já vai iniciar aqui a execução, eu vou entrar aqui. Teste. Ó, ele está startando a workflow, a execução. Fazendo setup. Vou aguardar aqui. Ele está fazendo o setup do Node. Verificando a instalação. Vai já fazer o setup do Newman para a instalação dele. Fazendo a instalação. A instalação do Newman sempre demora um pouquinho.
Vai verificar a instalação do Newman. Está executando a aplicação console, executou os testes da aplicação console, executou a VCL, executou os testes da VCL, já está no teste unitário e está finalizando aqui. Aqui a gente pode observar, ele é bem rápido quando chega na parte da execução, né? São poucos testes, mas eu tenho aqui alguns projetos com mais de 600 testes e a execução mesmo assim é bem rápida. Depende muito do seu ambiente, da sua API, mas geralmente é bem rápido. Eu posso expandir a execução do Postman aqui, do Newman. Ele vai mostrar para mim aqui o mesmo log que ele mostra quando eu estou executando pelo meu CMD aqui, né? Ele me mostra aqui o tempo que demorou, em 3 segundos ele fez essa execução. Aqui, como foi uma execução bem sucedida, né, ele passou, ó, tá verde. Se eu for lá no meu, aqui na minha aba Code, onde eu tenho aqui no meu Readme, um badge, onde ele me mostra que a minha Workflow Tests está passando, né, tá com um resultado positivo. A gente vai fazer aqui agora um commit, onde os testes vão quebrar. A mesma situação que a gente vem trabalhando. Vou colocar aqui o 201, vou salvar, vou exportar minha collection, vou salvar, sim. Vou aqui no meu Smart Git, vou fazer aqui o commit, ele já mostrou aqui a alteração de 200 para 201, e vou fazer um commit. Teste de falha. Vou fazer o commit e enviar para o GitHub. Esse aqui é bem menorzinho, ele foi bem mais rápido. Vou voltar aqui no meu GitHub. Vamos atualizar aqui a aba Actions. Ele já detectou aqui, ó, teste de falha. Teste. Já está iniciando aqui. A gente vai ver aqui agora que quando há a falha, o processo vai ser interrompido, né? E vai ser notificada a falha. Independente de ferramenta de deploy, de automação que você esteja utilizando, o comportamento é o mesmo. Seja um Final Builder, seja o GitHub Actions ou outra ferramenta. Acredito que trabalhando com Delphi, o mais comum seja o Final Builder. Vai no setup do Newman. Vai verificar a instalação. Ó, houve a falha no teste, ó. Ele já parou o processo, um dos passos falhou, e ele pulou diretamente para o último aqui, que é a finalização do processo. Ele pulou a execução da VCL, o teste da VCL, o teste unitário de geração de relatório. Se eu vim aqui na minha página inicial, ele me mostra que o meu teste está falhando, né? Ou seja, aqui eu tenho a informação, poderia ter uma notificação por e-mail, notificação num Telegram ou num Slack da vida, né? N formas de se fazer esse aviso de que houve a falha, mas aqui a gente consegue ver como, caso haja uma falha, o processo vai ver e vai parar, né? Vai te notificar isso. Se eu voltar aqui, voltar para o que ele vai voltar a passar. Vou salvar, vou exportar, vou salvar aqui e fazer o commit. Vou chamar de correção no teste. Commit push. Como a alteração é simples, ele rapidamente envia. Voltar aqui para as actions. Já está iniciando.
Enquanto ele finaliza aqui, basicamente eu acho que era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, né? Isso aqui eu acho que é uma ferramenta que agrega no seu ambiente de teste, no seu ambiente de desenvolvimento, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando com API, já é comum a gente criar as requisições para testar no Postman e outras ferramentas também. Tem muita gente que gosta de usar, eu acho que é o Insomnia, né? Que, se eu não me engano, eu já trabalhei um pouco com ele. Ele é um pouco mais, ele é mais leve, mais simples que o Postman, né? Ele foca mais ali na questão do client API. A vantagem do Postman é que eu tenho várias ferramentas dentro do ecossistema dele para trabalhar. Eu não sou muito conhecedor do Insomnia, mas não sei se ele tem todo esse ecossistema para poder trabalhar. Mas eu acho que você não deve depender só disso daqui, só desse teste do Postman. Mas eu acho que agrega muito valor no seu ambiente. Porque já que muitas vezes você vai ter que escrever essas requisições, vai testar, você poderia já ir salvando e botar mais essa etapa para agregar mais valor no seu processo, né? Lhe dar mais segurança das alterações que você está fazendo na sua aplicação. Espera só ele terminar aqui. Verificando a instalação do Nilma. Teste executado com sucesso. Está rodando aqui o TheUnitX. Finalizou. Execução feita com sucesso. Atualizar aqui a página. Volta aqui, ó. Correção no teste. Acho que o badge demora um pouquinho para atualizar. Atualizou. Pronto. Teste passando com sucesso, né? Esse exemplo aqui está disponível no meu GitHub, como eu tinha comentado inicialmente para vocês, lá o Hash API Rossi. Outros repositórios meus têm exemplos de actions com o teste do Postman, por exemplo. Eu tinha comentado inicialmente que isso aqui é independente de linguagem, né? Eu posso vir aqui, eu tenho um repositório de um projeto C# chamado Kiron. Nele aqui eu tenho exemplos de execução de testes com Postman também, só para exemplificar para vocês. Aqui o nome da workflow é build, porque no final dela, depois de tudo, eu faço o build dessa aplicação. E eu tenho aqui, ó, running Postman test. Tem aqui a execução de vários testes em cima dessa API. Só para mostrar para vocês, como independente de linguagem, framework, a gente pode utilizar essas ferramentas, né? Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui várias situações que eu já passei no dia a dia para poder contribuir. Vocês podem verificar, tanto no meu GitHub quanto no meu Medium, exemplos e artigos sobre o Postman. Eu tenho um artigo lá que detalha passo a passo como fazer os testes, como automatizar. Se eu não me engano, também tem um artigo focado só no GitHub Actions, caso você queira utilizá-lo para fazer seus testes, né? De uma forma bem simples, você comita, ele já executa. Aqui no slide eu tenho aqui o link do meu GitHub, o link do Medium, o LinkedIn e o YouTube. Comecei há pouco tempo a fazer alguns vídeos para poder divulgar conhecimento e tal. E acho que basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.